Sabe aquilo que a gente considera normal? Parece algo fixo, né? Que sempre foi assim. Mas a verdade é que o conceito de normalidade muda o tempo todo. O que hoje é um completo absurdo, ontem era, bom, era só o dia a dia. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, uma viagem no tempo para algumas ideias e costumes que já foram super normais, mas que hoje, bom, são de cair o queixo. Para começar, vamos para um caso bem curioso do Brasil. Em 1992, essa frase aí era dita por um hipnólogo num comercial de chocolate. A ideia era basicamente hipnotizar os pais para comprar o doce para os filhos. E quer saber? Funcionou. As vendas do chocolate dispararam e, junto com elas, claro, as reclamações de pais que não aguentavam mais o compre-batom da criançada. E esse comercial bizarro faz a gente pensar: quantas outras coisas que já foram totalmente normais seriam vistas como uma loucura hoje em dia? A lista, olha, é bem maior do que a gente imagina. Se a gente voltar ali para os anos 70, 80, nossa, muita coisa seria chocante hoje. Fumar dentro de um hospital? Normal. Professor usar régua para punir aluno? Acontecia. Criança no banco da frente sem cadeirinha? Super comum. E dirigir depois de umas e outras? Nem se fala. Era um mundo com outras regras, ou melhor, com a falta de muitas delas. E não era só nos costumes sociais, não. O universo da ciência e da medicina era outra coisa, completamente diferente, baseado em teorias que, uau, a gente já abandonou faz tempo. Vamos pegar, por exemplo, a tal da medicina heróica. O negócio era tão agressivo que ganhou um apelido, e não era um apelido muito simpático, não. O termo alopatia, que hoje a gente usa para medicina convencional, nasceu como uma crítica, quase um xingamento a essas práticas. A lógica por trás disso tudo não tinha a ver com vírus ou bactérias. Acreditava-se em humores do corpo que precisavam ser equilibrados. E para fazer isso, bom, os métodos eram bem intensos. Coisas como sangrias para tirar o sangue ruim e tratamentos bem severos que, na real, muitas vezes mais atrapalhavam do que ajudavam o paciente. E essa linha de pensamento podia levar a umas crenças médicas bem extremas. Talvez uma das lendas mais estranhas já registradas na história da medicina seja um bom exemplo disso. Pois é. Segundo um texto médico chinês lá do século XVI, existia um ritual de alto sacrifício na Arábia para criar um remédio superpoderoso. É uma história que parece ficção, né? E até o autor original do texto admitiu que não tinha como saber se isso era verdade mesmo. Mas só o fato de ter sido registrado já mostra o quão longe a imaginação médica podia ir. E essa revolução no conhecimento não foi só na medicina. A nossa visão do universo inteiro virou de cabeça para baixo. Por mais de 1.500 anos era fato. A Terra era o centro de tudo. Ponto. Hoje a gente sabe que não é bem assim e que até o modelo que veio depois é uma simplificação. Isso é incrível, porque mostra que até as verdades mais fundamentais podem um dia se tornar obsoletas. Agora, saindo um pouco da ciência, vamos ver como as nossas ideias sobre diversão, ética e trabalho também deram um giro de 180 graus. Parece inacreditável, mas por séculos, lá na Roma Antiga, um dos programas de fim de semana mais populares era assistir pessoas lutando até a morte. Arenas gigantes eram construídas para isso e as multidões iam à loucura. Era entretenimento, espetáculo e uma demonstração de poder. Mas a vida de um gladiador era bem mais complexa do que só lutar. Eles tinham uma dieta toda especial, quase vegetariana, para criar uma camada de gordura que protegia contra cortes superficiais. E apesar de serem marginalizados, os melhores gladiadores viravam verdadeiras celebridades, tipo astros do esporte de hoje. Mas olha, a gente não precisa ir tão longe assim no tempo para encontrar práticas que hoje são consideradas inadmissíveis. O trabalho infantil, por exemplo, era algo super comum poucas gerações atrás. Felizmente, muita coisa mudou. Os números mostram que o trabalho infantil diminuiu bastante no mundo. Mas mesmo com todo o progresso, os dados também mostram que o problema ainda está longe, bem longe de acabar. E tudo isso nos traz para a parte mais importante dessa nossa conversa. Se tanta coisa mudou, o que é que faz o mundo girar? Quais são as forças que levam a essas transformações tão grandes? Afinal, por que a gente não acha mais normal ver gladiadores, usar medicina heróica ou aceitar anúncios que tentam hipnotizar as pessoas? Basicamente, é uma combinação de fatores. Primeiro, vem as novas descobertas. A ciência avança e mostra que o jeito antigo de pensar estava errado. Isso, aos poucos, vai mudando a consciência coletiva, a nossa bússola moral. E aí, finalmente, a gente transforma esses novos valores em leis e regras, para garantir que todo mundo siga o novo normal. É um ciclo que não para.
No fim das contas, o que a gente chama de normal é só uma foto de um determinado momento no tempo. E essa foto está sempre sendo atualizada, retocada pelo conhecimento que a gente adquire e pela nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. E isso, claro, nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Olhar para o passado e achar tudo estranho é fácil. O desafio mesmo é pensar o que é que a gente faz hoje que acha super normal e que as gerações do futuro vão olhar para trás e dizer como é que eles podiam viver assim?